Amém! Obrigada, Thaís. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Eu sei que muitas pessoas vão entrar aqui, outras vão sair, outras vão entrar. Para você que não conseguiu ver toda a live, veja depois. Se você não viu as outras, veja as outras depois. Momento de desafio, coloca aí todos os desafios que foram propostos, né, por mim, pelas outras meninas. Coloquem em prática na sua casa, tá bom? Que você vai ver o Senhor trabalhar e atuar aí no seu lar. Aí a gente vai começar a ler aqui em Gênesis 19. A palavra em Gênesis 19. Eu vou ler aqui o versículo 36. E a palavra de Deus fala assim, 19:36. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve filho e deu-lhe o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. E quando eu pedia para o Senhor uma palavra para poder trazer hoje, o Senhor ele me deu essa passagem, né? Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar aqui bastante do lado espiritual, do sexo. E era isso que o Senhor ele tinha proposto para nós no término dessa campanha. Que eu sempre falo aqui para vocês que o sexo é um encontro de corpo, de alma e de espírito. Não é só de corpo, né? Como muita gente se pensou ao longo da vida, que sexo é só para satisfazer o meu corpo físico. E há um encontro de alma, há um encontro de espírito. E é muito mais forte do que nós pensamos. Quem está aqui, de repente, que já viu uma palestra minha nas igrejas, sabe o quanto que eu falo disso. E quanto que eu enfatizo e eu mostro essas situações, né, nas palestras e também nos atendimentos para quem me procura. O quanto que o sexo, ele é algo muito profundo, ele é algo muito forte. E a palavra de Deus, ela está contando aqui, né, no capítulo 19 sobre a vida de Ló. Né? A palavra fala que Ló, ele morava ali com a sua família, ali em Sodoma e Gomorra, estava ali naquele local, e de repente o Senhor, ele envia lá alguns anjos, para poder levar um recado para Ló, assim como eu falei na primeira live, de anjos que estavam indo lá levar, né, o recado. Novamente o Senhor me deu aqui, de anjos que estavam indo levar um recado. E a palavra de Deus fala que essas pessoas, eles chegaram lá na casa de Ló, para poder falar com Ló. E Ló convida eles para vir para casa. Vem para minha casa. Não, a gente vai dormir aqui na praça. Não, vem para minha casa. Chegou lá, ele deu o melhor alimento, cuidou daquelas pessoas. Só que daí a palavra fala que todos os homens daquela cidade, dos mais moços, dos mais velhos, foram até a casa de Ló. E eles bateram a porta da casa de Ló e falaram assim: a gente quer o homem que entrou aí na sua casa. A gente quer o homem que entrou na sua casa porque a gente quer fazer sexo com ele. A gente quer se deitar com ele. Aí a palavra de Deus fala assim que Ló disse assim: olha, não faça tal atrocidade. Porque eles estão debaixo do meu teto, é minha responsabilidade. Então eu vou dar aqui para vocês as minhas filhas. Eu tenho aqui as minhas filhas que são virgens e você pode se deitar com as minhas filhas. E aí eles, não, eu não quero suas filhas, né? Eu quero o homem que tá aí. E aí a palavra de Deus pega e fala assim que aqueles homens ali perversos, né? Falava assim: você veio de outro local, você quer chegar aqui, quer sentar na janelinha, quer mandar em alguma coisa, a gente vai fazer pior com você do que ia fazer com eles. Olha só a atrocidade, né? Olha só a maldade do povo. E aí quando a gente vai olhar essa situação para um lado espiritual, a gente vê que não eram as pessoas que eram más, mas sim os espíritos, a maldade, os demônios que habitavam naquele lugar. Aqueles demônios que eram daquela região, que usavam aquelas pessoas para poder destruir, deturpar aquilo que o Senhor criou, aquilo que o Senhor nos deu como presente, que é a vida sexual, que é a intimidade do casal. E era um povo ali que tinham práticas terríveis. Então, que a palavra de Deus fala, né, que os anjos falam assim, depois para Ló, fala, porque esse povo fez tanta atrocidade,
que a gente vai destruir esse lugar. Fez tanta coisa ruim, tanta coisa mal, que a gente vai destruir esse lugar. Aí a palavra de Deus fala que o anjo pegou e puxou Ló para dentro da casa novamente e cegou aqueles homens que estavam lá fora, que eles não conseguiam enxergar a maçaneta, não conseguiam enxergar a porta. Aí a palavra vem dizendo que o anjo pegou e falou para Ló: pega tudo que você tem aqui, pega as suas filhas, se tiver genro, pega seu genro, pega a sua mulher e saia daqui, porque a gente vai destruir esse lugar. E aí eles não acreditam muito. Ele vai falar para os genros não, a gente não vai. A gente não vai junto. Aí começaram a desconfiar, será mesmo? Será mesmo que é o Senhor? Será mesmo que isso vai acontecer? Aí o que os anjos fizeram? Pegaram eles pelo braço. Presta atenção nisso. Os anjos pegaram eles pelos braços e tiraram eles arrastados de lá. Vocês vão sair daqui. Aí a palavra fala que eles saíram daquele lugar. Conseguiram sair. E aí a palavra diz assim, que eles pegam e dizem assim, olha, só que tem um porém, vocês não podem olhar para trás. Vaza daqui, não olha para trás. E fala que a mulher de Ló olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. E aí a palavra vai decorrendo e vai dizendo que eles vão para uma cidade, eles não queriam ficar naquela cidade, e eles foram morar numa caverna, Ló e as suas 2 filhas. E aí, amados, eu só vou concluir aqui a palavra para depois a gente entrar no entendimento. A palavra vai falar assim, que chega lá na caverna, as 2 filhas de Ló pegam e falam assim, olha, a gente está numa cidade, num local onde que não tem homens, onde não tem como a gente continuar a descendência do nosso pai. Então, o que a gente pode fazer para a gente poder continuar a descendência? A gente vai dar vinho pro meu pai, a mais velha deu vinho pro pai primeiro, para embebedar a Ló, e ela teve relação sexual com o pai. O incesto, né? E a gente analisando a palavra de Deus, muitas vezes a gente vê situações acontecendo no mundo de hoje, e a gente pega e fala assim, meu Deus, quanta maldade, por que que isso acontece? Então, desde que o pecado entrou no mundo, tem coisas que sempre aconteceram. Essas filhas de Ló, elas não confiaram no Senhor. O mesmo Deus que foi lá e tirou elas pelo braço, tirou eles pelo braço e continuou dando para eles a vida, fizeram com que eles não passassem por aquela situação, fizesse com que eles não morressem naquele lugar, porque eles estavam no lugar de perdição, tiveram misericórdia através de Abraão, que era parente, não acreditaram nesse Deus. Elas não acreditaram no Deus. E elas quiseram fazer com as próprias mãos. E as 2, a palavra de Deus fala que as 2 embebedaram o pai, fizeram sexo com o pai e as 2 engravidaram do pai. Aí a palavra de Deus fala que elas aqui, através dos filhos, são descendentes dos moabitas e dos amonitas, que era um povo que adorava outros deuses, um povo que era muito violento, um povo que perseguia o povo hebreu. Então a relação sexual que elas tiveram de pecado incestuosa trouxe uma consequência muito grave. Porque Deus ia prover. Da mesma forma que o Senhor sustentou elas e tirou elas de lá, tiraram eles de lá, não deixaram com que eles morressem, Deus ia prover. E aí você pode estar aí do outro lado falando assim, Fabi, mas o que isso tem a ver com a minha vida sexual? O que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tudo tem a ver com a vida que eu vivo? E aí quando eu preparava essa palavra, o Senhor ele falava assim no meu coração. Tem muitas pessoas que saem de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não sai de dentro dela. Muitas pessoas saem de uma situação de pecado, saem de uma situação de perdição, se entrega ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, mas as práticas continuam a mesma. E eu tô falando isso, queridos, porque o Senhor ele me chamou para denunciar pecado. Então tem pessoas que querem viver a sua prática sexual dentro do seu casamento, assim como vivia lá no mundo. Tem pessoas que continuam olhando o sexo como algo que é somente para a carne.
Se não for desse jeito, eu não consigo ter prazer. Se não for dessa forma, eu não consigo ter orgasmo. Se não for dessa forma, eu não quero mais você. Tem uma querida que ela me segue aqui. Eu não sei se ela tá aqui ao vivo comigo, mas ela me segue aqui. Ela tá com um problema gravíssimo no casamento dela. Que se ela não for fazer o sexo com o marido dela, ele não quer fazer com ela de jeito nenhum. Sodoma e Gomorra é quem está ali sustentando a vida sexual daquele homem, porque ele quer continuar vivendo na perdição. Então existe sim, amados, um sexo santo. Existe sim um sexo que é para ser prazeroso, um sexo que é para você viver a plenitude daquilo que Deus te presenteou, daquilo que Deus deu para você e para sua família. Existe sim. O nosso corpo é cheio de terminações nervosas. A gente pode beijar a orelha, beijar o pescoço, beijar o corpo todo. A gente pode ter esse momento de carícia. Mas a gente precisa tomar cuidado com alguns comportamentos que é lá do mundo. Que é lá na pornografia que um dia eu vi. Aquelas práticas lá que não é aquilo que Deus criou. Sodoma e Gomorra não é aquilo que Deus criou para dentro do teu casamento. Não é isso. No entanto que ele destruiu aquele lugar com enxofre. Só que daí as filhas de Ló que não confiaram no Senhor, elas decidiram continuar a mesma podridão que existia naquele lugar. Através do quê? De demônios. De espírito maligno. Que muitas vezes está aqui sondando. E eu sempre falo para vocês aqui, às vezes sobre sonhos noturnos. E eu comento e eu falo muito sobre isso para quem me segue. Quantos de vocês que estão aqui na live agora assistindo já não tiveram sonhos noturnos, ou fazendo sexo com pessoas que você nunca viu, ou fazendo sexo com pessoas que você já namorou, já se relacionou, já foi noivo? Quantos aqui já não passaram por isso? E aí a gente pode falar de ciência, sim, que algumas informações de coisas que aconteceram pode ficar aqui armazenado. E pode ser replicado ali no seu sonho. Pode acontecer? Pode. Mas a grande maioria das vezes são ataques noturnos. São ataques de demônios que vão lá para poder usar o corpo da pessoa para fazer sexo. Aí algumas pessoas falam, nossa, mas existe isso, Fabi. O nosso corpo é alma, corpo e espírito. Acontece. Então hoje eu trago você que está aqui me assistindo para trazer novamente a santidade do sexo para dentro da sua casa. Tem muita coisa boa para a gente poder aprender sobre situações, comportamento. Tem, a gente vai ter muito aqui, assim como já teve ao longo desses anos. Mas hoje o Senhor, Ele quer falar conosco. Abra os seus olhos espirituais para aquilo que é santo. Para aquilo que é santo. Algumas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, um sexo santo é a mulher dormir de roupa e ficar lá e ficar orando na hora do sexo. Não, não é isso que eu tô falando pra vocês. Eu tô falando de prática. E o tema de hoje é o sexo e as suas consequências. Então tem muitas pessoas que estão perecendo dentro do seu lar, está perecendo dentro do seu casamento, porque está permitindo que coisas, que situações que não são santas, que são profanas, entrem dentro da sua casa. Então não permita, amados, que pornografia entre dentro do teu lar. Não permita, isso é uma porta de entrada, uma janela arrombada de entrada de Satanás para dentro da sua casa. Não permita isso. Fabi, eu tenho meu marido assim como eu atendo muitas pessoas que têm maridos na prática, na pornografia, na masturbação. Eu atendo pessoas com esse problema. Eu sei disso, Fabi, não sou eu, é ele. Então o que a gente pode fazer? É orar, é consagrar, é lutar com as armas certas, porque a arma é espiritual. Entende? A gente quer lutar às vezes com a carne, achando que a pessoa está fazendo aquilo porque é uma pessoa ruim. E não é. Às vezes essa pessoa foi apresentada a pornografia de uma forma que ela não tinha como não acessar. Muito nova, em alguma situação. Ouviu em casa, ou já sofreu abuso. Então existe várias coisas por trás disso que às vezes a gente não tem domínio. Então o que a gente pode fazer? Orar, jejuar. Guerrear dentro da nossa casa, não aceitar isso. Fabi, o meu filho vê pornografia, tem revista lá, ora, jejum e consagra. Se você não pode falar que não permite através de palavras, eu não permito através da oração.
Porque quem tirou Ló daquele lugar foram os anjos do Senhor. Porque ele por si só teria morrido junto com os outros que estavam lá. Ia cair enxofre na cabeça dele também, ia morrer ele e toda a família. E o Senhor, por amor a Abraão, por fidelidade a Abraão, tirou Ló daquele lugar e salvou ele e a família dele de lá. E Deus, ele ia prover todas as coisas. Então Deus hoje, ele fala, de repente o Senhor, ele te tirou de Sodoma e Gomorra, amados. O Senhor já te tirou de Sodoma e Gomorra. Não queira voltar para lá, não. Não queira ter as mesmas práticas, não. E eu tô falando isso para vocês com muita propriedade. Que hoje eu vejo casais cristãos tendo prática que não é de acordo com a vontade de Deus. Pessoas querendo colocar a terceira pessoa na relação. Pessoas querendo comprar vibrador para dentro da relação. Traição. As irmãs falaram aqui nos dias anteriores, e é isso que eu recebo aqui. E o Senhor, ele quer falar hoje para você, traz a santidade do sexo para dentro da sua casa novamente. Em nome de Jesus. E aí, esse tipo de prática, esse tipo de situação que aconteceu aqui das filhas de Ló, traz diversos traumas, traz diversas consequências, né? Imagina, falando agora pelo lado terapêutico, imagina só os filhos de Ló, os filhos das filhas de Ló, se imaginando, eu sou filha do meu avô, eu sou filho do meu avô, o meu avô é meu pai. Imagina essa família, que ela já foi construída fora do contexto que o Senhor, ele criou. O Senhor não criou o vô para ser pai do neto, né? Então já traz ali um desequilíbrio. E quantas pessoas elas não passam por essa situação, sofrem dentro da sua casa, porque houve um desequilíbrio, houve um roubo de energia. Pessoas que foram violadas. Quantas mulheres não foram violentadas? Quantos homens já não sofreram abuso sexual? Mas até então ninguém se falava disso porque tudo bem, é homem. Homem não é abusado, né? O homem é abusador. Mas muitos homens foram abusados. Isso traz sequelas, isso traz consequências, isso vai trazer problemas que você vai levar para o seu casamento. Tem mulheres hoje que não conseguem fazer determinadas posições sexuais com seu marido, porque lá o seu abusador abusou ela daquela forma. Quantas mulheres elas não foram abusadas através do sexo oral? E ela não consegue fazer sexo oral no seu marido, porque para ela aquilo é um abuso, ela está sendo violada, ela está sendo roubada, porque ela passou por isso. Então todas essas consequências, esses traumas, essas dificuldades às vezes que você tem dentro do seu casamento, de situações de bloqueio, que você fala assim, Fabi, eu nem sei por que isso acontece comigo, isso é tudo consequência do pecado, amados, olhando pelo lado espiritual. Eu tenho que olhar com duas visões quando chega um cliente para mim. Eu vejo o lado espiritual e eu vejo o lado de relacionamento sistêmico familiar. O que aconteceu com essa pessoa? Aonde que Satanás está atuando na vida dessa pessoa? Eu vou salvar sim. Paulo vai ficar salva, tá, amados? Então hoje, para quem entrou depois, hoje é nosso 5º dia da nossa consagração pela nossa família e hoje a gente está falando sobre sexo. Mas hoje a gente está falando sobre um sexo, sobre santidade, sobre pecado, sobre o mundo espiritual. A gente precisa aprender a lutar com as armas certas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Porque o sexo, ele é mais profundo do que a gente possa imaginar. O Senhor, ele deu o sexo para nós, para que a gente venha ter mesmo essa conexão com o nosso cônjuge. É essa força aqui, ó, que ninguém entra, não tem espaço, tô conectado. Não tem espaço para o inimigo entrar dentro da minha casa. E para algumas pessoas que estão aqui, que sabem ou quem não sabe, eu estou escrevendo um livro. Em breve a gente vai lançar esse livro. E esse vai ser um dos temas centrais do meu livro. Essa conexão, uma só carne. Aquilo que o Senhor, ele realmente deu para nós como presente, o sexo como presente. Então, às vezes, amados, você tem problema na sua vida sexual. Você tem alguma dificuldade na sua vida sexual. E isso é uma herança.
Às vezes isso é uma herança. Quantas pessoas acontece, por exemplo, que o vô traiu a avó, o pai traiu a mãe, eu traio, vive nessa vida de promiscuidade. São demônios que vai acompanhando essa geração. Quando a palavra de Deus ela diz assim, né? Que as bênçãos vai te seguir até a 4ª geração, as maldições é igual. Também segue. Vai seguindo de vô para pai, para irmão. E você pode ver que acontece muito isso. Era promíscuo, um era promíscuo, o outro era promíscuo, o outro era promíscuo, que vai. Se não tiver alguém para romper isso, eu rompo isso em nome de Jesus, eu não quero essa herança na minha vida. Vai continuar de geração em geração. Então, muitos problemas que tem, só para vocês entenderem, muitos problemas que tem na vida sexual das pessoas é em função disso. É em função do pecado. É em função dos demônios que nos seguem. Porque Satanás, ele quer usar o sexo para poder destruir as famílias. E aí eu faço uma reflexão com você aqui nessa manhã. A gente fala aqui do sexo como bênção, que foi o Senhor que nos deu. E a gente fala aqui do sexo como pecado, que Satanás usa. E para você ver como que é forte isso, o inimigo, ele usa o sexo para várias consagrações. Várias consagrações. Quem gosta de estudar o ocultismo, assim como eu gosto, a gente vai ver que em várias situações Satanás usa o sexo. Várias situações Satanás usa o sexo. Inclusive tem uma artista aqui muito famosa, eu não vou falar o nome dela, muito famosa, que canta música secular, que usa o corpo dela para poder se promover. Ela é uma pessoa que consagrou o corpo dela a Satanás. Ela consagrou. Ela só pode fazer sexo com demônios. Ela não pode casar, enquanto as entidades lá não permitir. Por quê? Né, amados? Porque lá em Sodoma e Gomorra, Satanás usava tanto sexo naquele lugar. Muitas pessoas falam assim, Sodoma e Gomorra era um local de homossexuais. Não era só de homossexualidade, era de práticas imorais. De práticas imorais. Aquele lugar, ao ponto do Senhor, ele destruía aquele lugar. A Aniele está falando aqui, aprender a lutar com as armas certas faz toda a diferença. Nos leva a quebrar ciclos também. Sexo é bênção dentro do casamento, é sobre isso. E às vezes a gente não consegue ter essa compreensão. Porque às vezes todos nós, de repente, tivemos uma prática sexual antes do nosso casamento. Antes da aliança. A gente teve contato com outras pessoas. E cada pessoa que teve contato com você deixou parte dela em você. Assim como ontem na dinâmica, a Dani e o Rodrigo, eles fizeram a dinâmica da massinha. Quem estava aqui ontem, viu? Eles fizeram a dinâmica da massinha e depois eles falaram, não tem mais como desassociar. Não tem mais como separar. E da mesma forma quando a gente tem prática sexual com outras pessoas, ou teve no passado. Parte dessas pessoas ficaram em nós. Como que a gente atua nessa situação? A gente precisa desassociar. A gente precisa separar. A gente precisa denunciar. A gente precisa pedir perdão. A gente precisa se colocar na presença do Senhor e falar assim, eu não quero parte dessa pessoa dentro de mim. Eu não quero. Eu não quero. Porque isso é muito sério no mundo espiritual. Amém, amados? E aí, o sexo ele vai deixando vários traumas. Ele deixa traumas. Quantas mulheres aqui, de repente, que estão aqui assistindo comigo, não ouviram seus pais ou, de repente, pessoas próximas falando mal do sexo? Sexo é ruim, sexo é só pro homem, você tem que fazer porque você é obrigada, você tem que fazer porque você tem que satisfazer, né? Porque qual que era a preocupação lá das filhas de Ló? Continuar a descendência. Qual que era a preocupação lá das filhas de Ló? Ter sexo somente para ter filho. Essa era a preocupação delas. Só que o Senhor, ele não nos deu sexo só para ter filhos. Porque lá no Jardim do Éden, né, quando o Senhor ele deu sexo para Adão e Eva, ele falou assim para eles, olha, agora vocês vão lá e multiplica. Quando Deus fala assim, multiplica, Deus não está falando só para poder povoar a terra com 500 mil filhos. O Senhor está falando também, tenha o prazer, usufrua desse momento.
Deus também está deixando isso, porque Ele deixou para nós órgãos sexuais que nos dão prazer. Porque se fosse para ter só filho, Deus não tinha dado prazer para nós. Não tinha dado clitóris para a mulher, que só serve para dar prazer, não libera hormônio. Então o Senhor falou assim, olha, tenho prazer, porque eu tenho prazer em ver a minha criação tendo prazer. O Senhor se agrada disso. Só que elas estavam preocupadas em manter a descendência. E muitas pessoas, muitos que estão aqui, têm essa visão porque aprenderam, o sexo é somente para ter filho. Somente para ter filho. Ah, não vou ter mais filho, não tenho mais sexo. Ou pensa assim, sexo é somente para o meu marido. É somente para satisfazer porque sexo é somente para o homem. E Deus não deu sexo somente para o homem. O Senhor deu sexo para o homem e para a mulher. É para os dois terem prazer juntos. Foi para isso que o Senhor nos deu. E aí as pessoas, elas começam a ver diferente. Você tem que me dar prazer. Você tem que fazer isso. Você tem que estar sempre disposto, sempre disposta para mim. E aí a gente tem dificuldade de conversar sobre o tema. A gente tem dificuldade de ter um acordo sobre o tema sexual. Casais que não falam sobre sexo, não falam sobre o que gosta. Entende, amados? Então, assim, a gente não precisa ter obrigação para nada. Desde que os dois pensem assim, eu vou pro sexo porque eu quero ter prazer, porque nós vamos ter essa troca, a gente vai ter essa conexão, a gente vai estar mais ali, ó. E a gente vai estar fechando as brechas dentro do nosso casamento. Então, se tem alguém aqui que faz birrinha, ah, eu não vou fazer sexo não. Ah, me deixa com raiva, eu não vou fazer sexo não. Para com isso, em nome de Jesus. Porque quando você faz isso, você está falando, Satanás, ó, pode entrar aqui, que a porta de entrada está aberta para você entrar. Não faça isso. É claro que a mulher, ela é mais emocional. A mulher, ela vai pro sexo quando ela está bem. E o homem, ele vai pro sexo para ficar bem. É claro que há uma divisão, uma separação de algumas circunstâncias entre o homem e a mulher. Que quando você entende a sua esposa e você entende o seu marido, vocês vão entender que aquele momento não é o momento certo, ou talvez não. Eu não estava com tanta vontade, mas aqui eu vou me esforçar, eu vou me preparar aqui, eu vou, e a gente vai ter prazer junto. Sabedoria. Sabedoria. Porque tem muitos demônios deitando em leitos de casas, de casais, porque o próprio casal deu legalidade para o demônio entrar. E é muito forte isso que eu estou falando, mas é uma verdade. Como que eu dou essa legalidade, Fabi? Muitas vezes, através do que você fala, através do seu comportamento, através do que você vê. O que você tem assistido na televisão, queridos? Né? O que você tem deixado entrar? Porque às vezes, Fabi, eu não assisto filme pornográfico não, mas vai assistir um filme lá que é do começo ao fim cena de sexo. Cena de sexo com um monte de gente, cena de sexo homoafetivo, cena de... É a mesma coisa, gente. Sabe o que é isso? Uma pornografia light. Então, se você está acessando situações que você vê que aquilo vai trazer gatilho para você, saia disso. Pessoas que foram viciadas em pornografia, conseguiu sair dessa situação, que foram promíscuos no passado. Não permita que gatilhos acessem de novo o seu comportamento. Não permita. Então tem situações que vai te trazer gatilhos, saia dessa situação. Porque assim, o inimigo, queridos, ele não vem já estourando a porta, não. Ele não chega estourando, arrombando a porta com o pé na porta. Ele vem por debaixo da porta, pelas frestas. Ele vai assim. Ele vai andando assim, ó. E eu já contei pra vocês algumas experiências espirituais que eu tive. Teve uma vez que eu tive uma experiência aqui na minha casa. Eu creio que ao longo da minha vida, assim, o Senhor ele foi me preparando para esse momento. Me preparando para esse ministério. Porque eu nunca imaginei que eu ia estar falando sobre sexualidade. Mas Deus vem me preparando, desde quando eu fui líder de adolescente, foi me preparando. Teve situações do meu casamento muito difíceis. Teve situações do meu casamento que eu achei que a gente fosse separar, que a gente não ia ficar junto. Sabe, que o inimigo falava coisinha no meu ouvido, seu marido não te ama, seu marido não te deseja, seu marido não te quer. Sabe? A mesma coisa que eu falei ontem no meu story. Isso já aconteceu comigo. E aí teve uma determinada situação que eu tava fazendo um café. Tava fazendo café na cozinha.
E eu tava colocando aquele negócio do... que tem pra colocar o suporte do coador, sabe? Na garrafa. Tava em cima da garrafa e eu colocando a água. No que eu tava colocando a água aqui, esse suporte voou. Ele não caiu. Ele não caiu assim para um lado, para o outro, para frente. Ele voou. Eu não sei como que isso aconteceu, queridos. Ele voou e foi pó para toda a minha casa, minha cozinha, assim. Tinha pó na parede, pó de café, todo lugar. E naquela hora eu percebi, meu Deus, isso é espiritual. E eu parei, eu comecei a olhar aquele monte de pó espalhado. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu parei tudo que eu estava fazendo e saí orando pela minha casa. Saí orando, saí expulsando. E aí, nesse mesmo dia, eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, tinha um irmão lá. E ele começou a orar, e aí era um culto de oração. E ele começou a orar em línguas. E eu conheço ele há muitos anos, e ele começou a orar numa língua diferente, que eu nunca tinha visto ele orar. E ele foi para um canto da parede, ele começou a orar, e eu falei, nossa, o irmão ali tá no manto mesmo. Daqui a pouco ele veio no meu encontro, no encontro do meu marido. E ele pegou na minha mão, na mão do meu marido, e falou assim... O Senhor me mostrava uma fumaça entrando por debaixo da porta da sua casa. Ele me mostrava essa fumaça entrando assim, espalhando, e era algo maligno. Mas Deus me recolheu ali, eu fui até lá em espírito, né? Ele falou que orava lá em espírito e eu já repreendi. E aí, depois eu fui contar pra ele o que tinha acontecido. Ele não sabia, ninguém sabia de nada. E depois eu chamei ele e fui contar pra ele, olha, aconteceu isso e isso na minha casa, no mesmo dia. Então, amados, o mundo espiritual, ele é real. E fora isso, o Senhor já me deu várias outras experiências. Eu contei pra vocês ontem, na live sobre a porta, que eu ficava segurando a porta da minha casa, assim, no meu sonho. E a porta empurrando ao meu encontro, eu empurrando a porta, eu olhava pra trás, não tinha ninguém. Não tinha ninguém na porta, e a porta empurrando e querendo entrar. E eu começava a clamar ao Senhor e repreender, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E aí eu, pá, consegui fechar a porta. Tenho várias outras experiências de sonho com isso. Mas o que é isso daí? É Satanás querendo tentar entrar na minha casa. O inimigo quer tentar entrar na minha família. Ele quer destruir o meu lar. Ele não quer que eu esteja aqui falando para você hoje, nessa manhã, para você abrir os seus olhos. Que muitas coisas que estão acontecendo dentro da sua casa é espiritual. Guerrei com as armas certas. Fabio, meu marido, não me procura. Eu tenho desejo, eu tenho vontade, mas ele não me procura, eu não sei o que eu faço. Quantas mulheres me procuram com essa queixa? Ontem mesmo uma querida falava pra mim assim, olha, eu tenho até vontade de ir pro sexo. Eu tenho desejo de ir pro sexo, eu quero ir. Só que no momento que a gente vai deitar, a vontade passa. Meu marido me toca, eu sinto raiva dele. Espiritual. Repreende isso. Repreende isso, ora junto com teu marido, ora junto com a tua esposa, pega na mão e fala, a gente vai orar agora, a gente vai orar pelo nosso casamento, a gente vai orar pela nossa vida sexual. E vai sair todo demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem poder contra as nossas vidas, porque o sexo é presente de Deus para mim, eu vou usufruir disso. Tem muitas pessoas que não têm vontade pro sexo, tá com baixa libido, sim, por problemas hormonais, por problemas de vitamina, né, porque não faz atividade física, não tem uma boa alimentação, pessoas que estão passando ali no processo de menopausa, acontece? Sim, mas tem pessoas que não conseguem porque estão sendo sugadas espiritualmente. Satanás está sugando as suas energias. Então a sua energia que é para ser de vida, a sua energia que é a sexualidade é energia de vida, que é para você ir pro sexo, o inimigo está roubando de você, às vezes através dos sonhos noturnos, ou de alguma situação que acontece no dia a dia. A Dani e o Rodrigo ministraram ontem aqui, e eles falaram que eles tiveram um ataque maligno, eles deitaram na cama e não conseguiam levantar. Ministros do Senhor, oraram, se consagraram antes de estar aqui. Conhece a palavra, foram atacados. Eu tô aqui para falar para vocês sobre sexo e sexualidade, sobre o lado espiritual do sexo. Eu também sou atacada. Muitas vezes eu tenho que parar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Vai orar. Vai buscar, vai jejuar. E por que eu fiz o jejum de 24 horas na segunda-feira? Às vezes eu compartilho algumas coisas com vocês aqui, queridos. Tem coisas que eu não compartilho. Mas eu compartilho por quê? Para motivar você também a fazer junto comigo. Porque quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Porque às vezes sozinho eu não consigo.
Mas se você tá comigo, eu consigo. Porque Deus falou pra mim assim, você vai entrar numa guerra. O Senhor já tem me preparado, você vai entrar numa guerra. Você vai entrar numa guerra. E para eu entrar numa guerra, eu preciso estar preparada. Eu preciso estar com as armas certas. Então, se eu não me consagrar, se eu não me preparar, se eu não orar, como é que eu vou para essa guerra? Satanás vai me engolir. Entende? Então, é isso que eu quero trazer para vocês nessa manhã, esse entendimento. Então, não dê legalidade para o inimigo entrar dentro da sua casa. Não dê legalidade para Satanás entrar no teu leito, na tua cama. Então, eu já vou adiantar para você aqui qual vai ser a sua tarefa de hoje, a tarefa desse desafio, do nosso último dia da nossa consagração. Você vai orar por toda a sua casa. Você que crê no óleo da unção, usa o olhinho na sua casa. Você que não crê, que não usa, não tem problema. A sua oração é que vai ter efeito. Então você vai orar por todos os cômodos da sua casa e por último o seu quarto. Começa lá pela cozinha, lavanderia, o quarto dos filhos, sai orando, sai repreendendo, sai expulsando tudo. E depois você vai lá pro teu quarto. Tem até um videozinho de uma pastora aqui no meu feed. Não sei como fazer, Fabi. Entra lá e vê o videozinho da pastora. E você vai lá no seu quarto, na sua cama, e você vai orar. E você vai repreender, falar assim, eu repreendo todo espírito mal, todo espírito maligno, que quer tirar a nossa paz, que quer tirar o nosso sono, que quer tirar a nossa vida sexual. Vai no seu lado, vai no lado do teu marido, começa a orar, começa a expulsar, fala, quem manda aqui sou eu. O inimigo não vai ter força, não vai tirar as minhas forças, não vai destruir a minha casa. E começa a orar no seu quarto. Pede para o Senhor renovar as suas forças. Começa a orar, Senhor, renova as minhas forças, as minhas energias. Eu não estou tendo força para ir para o sexo com o meu cônjuge. Renova as minhas energias. Eu já fiz essa oração, queridos. Antes mesmo de eu ser sexóloga. Não entendia os problemas hormonais, a situação que eu estava passando comigo e não tinha ninguém para me ensinar. E eu fui aonde? Aonde eu podia acessar que era Deus, que tem o poder para todas as coisas. Senhor, me dá força, não tenho vontade nenhuma. Renova as minhas forças. E aí o Senhor começou a renovar as minhas forças e me dar entendimento. Então, é sobre isso. E aí aqui eu até anotei aqui para falar para vocês alguns ataques malignos que acontecem, né? Que eu já falei pra vocês aqui, às vezes não tem desejo sexual, às vezes eu tenho desejo, mas depois passa. Tô com vontade, tô com saudade do meu cônjuge, tô com saudade da minha esposa, tô com saudade do meu marido. Quando ele ou ela chega, parece que deu choque, deu raiva. O que você tá fazendo aqui? Começa a discutir, começa a ter problema ali. Tava com vontade, tava com saudade, quando a pessoa chega, não conseguia nem dar um beijo na boca. E é onde que os casais mais estão se afastando. Não consegue beijar na boca. Vai dar um beijinho, um selinho assim, é um selinho tão murcho, tão murcho, tão murcho, que vai beijar que quase não toca o lábio. Como se fosse assim, afasta, afasta, não se aproxima. E sabe por quê que o inimigo ele quer fazer isso dentro da sua casa e com você? Porque ele sabe que vocês dois juntos, vocês são fortes. Quando você e seu cônjuge estão juntos, conectados, vocês são fortes. E uma família aqui, ó, fortificada, aqui, cobrindo os filhos, que tá aqui, ó, eu tô criando uma geração forte. É isso que ele não quer, ele quer, ó. Por isso que ele tá começando a querer deixar fraca a família da base, dos filhos. Já tá querendo deixar os nossos filhos fracos. Os nossos filhos, por isso que a gente falou sobre filhos. Por isso que nós falamos sobre casamento. Por isso que nós falamos sobre sonhos. Ele quer roubar tudo isso. Quer roubar sua casa, o seu filho, os teus sonhos. Quer te ver frustrado e prostrado. Mas o Senhor, Ele levantou e muitas pessoas vieram me agradecer por esse momento de consagração. Mas, amados, é tudo sobre o Senhor, não é sobre mim. Eu só me coloquei como instrumento e eu falei, Senhor, eis-me aqui. O Senhor me tirou do CLT. O Senhor me tirou de uma empresa multinacional. Hoje eu trabalhei durante quase 17 anos. Porque Ele queria que hoje eu estivesse aqui falando tudo isso pra você. E você vai compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você conhecer. Vai falar assim, assista, 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 que você vai entender as coisas que estão acontecendo na sua casa.
É sobre famílias, é sobre vocês. Não é sobre mim. E aí outros ataques que acontecem, esse que eu falei pra você, que às vezes tem raiva do cônjuge. Tem pessoas que sentem raiva, às vezes o cônjuge toca e sente raiva. Ai, não me toca. Não me pega. É claro que tem situações, às vezes, que a mulher tá lá fazendo alguma coisa e o marido quer ficar passando e pegando ela, no sentido de sexo, de prazer. Ela não tá preparada para aquilo, ela não quer aquilo naquele momento, porque ela tá ocupada com outra coisa. Então quer fazer um carinho, faça um carinho nela, beija ela, passa a mão no cabelo dela, abraça ela, pra ela sentir acolhida. A mulher precisa se sentir acolhida, amada, é isso que ela precisa. Ela não precisa ser tocada, pegada ali no momento que ela tá ocupada, que ela tá concentrada em outra coisa. Né? Porque o sonho de todos os homens é o quê? A mulher tá lá fazendo comida, preocupada com o filho, que vai dar de comer. O que eu vou fazer agora? Eu começo a passar a mão nela e pegar nela e faço sexo na cozinha. A vontade da maioria dos homens é isso, mas isso às vezes não vai acontecer, querido. Por quê? Porque ela está focada em dar o melhor pra vocês, do alimento pra vocês. Porque pra ela e pro sexo ela precisa estar bem. Se ela não estiver bem, ela não vai. Amém? E aí outra coisa que acontece, briga por bobagem, ataque maligno. Não tá acontecendo nada, tá tudo bem, então de repente começa a brigar. Aí fala uma coisinha, inflamou. Fala uma bobeiragem, inflamou o casal. Inflamou. Na hora você já, Satanás, sai daqui. Sabe? Então o Senhor está chamando nós hoje para uma maturidade. Deus te convida, queridos, para maturidade. Porque um casamento para dar certo, uma vida sexual para dar certo, tem que ter maturidade, porque sexo é para adulto. Sexo não é para criança, sexo não é para adolescente, sexo é para adulto. Né? A gente fala nas palestras sobre a divisão, né, do sexo, os motivos do sexo. E das funções do sexo é o quê? Seccionar da família de origem. Sexo é para adulto. Então que nós venhamos ter maturidade dentro do nosso lar. Parar de mimimi. E não é assim, Fabio, eu tenho que abaixar a cabeça para tudo. Não é abaixar a cabeça para tudo. É ter sabedoria. E falar no momento certo, resolver no momento certo, sentar. E você vai começar a sentir. Comece a se consagrar ao Senhor, que o Senhor ele vai começar a te mostrar o que é espiritual, o que é de birra, o que é de problemas da parte de temperamentos, que nem a gente aprendeu sobre temperamentos, personalidade, caráter. Entendeu? Que o Senhor ele venha fazer de nós adultos maduros dentro da nossa casa. Para que a gente venha criar filhos que tenha essa base e venha saber ser maduro na hora certa. E a outra coisa aqui que eu notei foi o que a gente já falou sobre sonhos eróticos. Se você tem sonhos com frequência erótica, tem gente que tem isso, gente, todas as noites ou várias noites, pessoas que têm orgasmo dormindo. Quantas pessoas não têm orgasmo dormindo, acorda ali, teve orgasmo? Claro que assim, os homens que ficam muito tempo sem sexo, pode acontecer de ter poluição noturna, de ter mesmo esse escape, né, do líquido seminal durante a noite. Mas é diferente quando eu tive toda aquela sensação de sexo durante a noite, sonhei com situações e eu acordo e tive uma ejaculação. Então, se isso acontece com você, nessa oração do desafio que eu coloquei para vocês, você vai repreender isso na sua casa. E isso não é só para as mulheres, geralmente as mulheres fazem mais isso. Mas homens, você é o sacerdote da sua casa. Você é o cabeça da sua casa. Você é o cabeça espiritual do teu lar. A tua oração tem muito poder na sua casa, sobre a sua família. Muito poder. Se você entendesse isso, você ia orar mais pela sua casa. Então começa a orar. Começa a buscar mais Deus. Ora. Não aceito isso, Senhor. Mas ora lá no seu quarto. Tem gente que vai deixar para orar só lá na igreja, lá no domingo. Ora na sua casa. Ora no seu quarto. Repreende isso. Eu não quero ter esses sonhos. Eu não quero isso. Sai, Satanás, daqui. Ai, obrigada. Ó, todas as lives estão salvas, tá? Vocês vão lá e depois ver dos 5 dias, as próximas semanas, depois eu vou fazer uma enquete lá no meu store pra ver qual dia da semana que vocês preferem pra gente ter uma live toda semana, de manhã, assim. Tá? As outras lives, quando a gente tiver sobre sexo, sobre sexualidade, outras pessoas, a gente vai procurar trazer à noite, porque tem pessoas que estão trabalhando, né? Não conseguem assistir. Né?
Mas é isso, amados. O Senhor, Ele me trouxe isso hoje para isso. Lá no grupo terapêutico das mulheres, eu coloquei ontem. Falei assim, meninas, estejam em oração, porque o Senhor, Ele me deu uma palavra muito forte para amanhã. E é sobre isso, quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente vê grandes pecados que aconteceram, foram na área sexual. Né? A gente vê a situação de Davi. Davi, quando ele pecou ali, que ele adulterou com Betseba, foi em função, quando ele olhou o corpo daquela mulher, ele desejou ela, ele quis ela para ele. E ela não podia nada que fazer. Ela podia ter fugido. Gente, era a determinação do rei. Ela tinha que ir. Né? Por mais que de repente ela também deveria ter, com certeza, também esse desejo por ele. Quando a gente vai lá falar sobre Sansão, ele quase perdeu todo o ministério dele por causa de mulher, por causa do sexo, por causa da prostituição. Quase que ele perdeu a oportunidade, né? Ainda perdeu, porque era para ele ter vivido uma vida mais plena na presença de Deus, por causa de sexo. Quando a gente vê situações que nem esse aqui de incesto, a gente vê situações de violência, de Tamar, que foi violentada pelo próprio irmão. Então tudo isso, amados, que eu não tenho domínio sobre a minha carne. Então você precisa se consagrar mais, porque a palavra de Deus, ela nos instrui para nós termos domínio. Algumas pessoas às vezes falam assim para mim, Fabi, peraí, meu marido, ele viaja muito, ele é caminhoneiro. A gente pode fazer sexo por videochamada, né? Tem pessoas que orientam, tem sexólogos cristãos que orientam isso, eu não oriento. Porque eu sei que tem um lado espiritual disso. Tem um lado espiritual disso. Mas tá eu e meu cônjuge ali de videochamada. Você tá dando uma porta de entrada. Você tá dando uma porta de entrada para vício, para masturbação dentro do seu casamento. Se você é cristão, seu cônjuge é cristão, ore ao Senhor e o Senhor vai dar força. O Senhor, ele vai tirando ali os gatilhos. Gente, o sexo não é incontrolável, não. Você pode estar ardendo em sexo, vai tomar um banho, vai caminhar, vai liberar endorfina, vai fazer outra coisa, que aquele desejo ele vai passar. Vai ficar ardendo o dia inteiro, tô ardendo aqui. Não, para com isso. Para de deixar Satanás entrar dentro da sua casa. Então é isso, eu falo pra vocês. Que a gente é que dá legalidade para o inimigo entrar no nosso lar. Então hoje peça sabedoria ao Senhor. Abra os seus olhos espirituais. Se consagre ao Senhor. Se você não fez o jejum comigo, se você não jejuou durante essa semana, faça um propósito de oração e de jejum a semana que vem pela sua família, pela sua casa. E você vai declarar hoje, Satanás, você vai sair da minha casa. E o Senhor vai restaurar minha vida sexual. Se eu já tenho uma vida sexual, vai ficar melhor ainda. Toma cuidado com algumas coisas que você traz para dentro da sua intimidade. O nosso corpo, ele é o suficiente para dar prazer para o nosso cônjuge. Eu quero ter um olhinho beijável? Tem, é muito bom. Lubrificante eu indico para todas as mulheres. Porque a gente oscila os nossos hormônios. E tem vezes que a gente precisa de um lubrificante. Então tenha. Quero um olhinho para beijar o corpo? Tenha. Tem um olhinho de massagem? Tenha. Eu quero um massageador da região pélvica. Eu quero um vibrador. E aí vai fazendo o quê? Vai abrindo as portas, vai abrindo as portas, vai abrindo as portas. Tem casais que começam assim. A gente começou com uma fantasia que eu era a tiazinha e o meu marido era o jacaré. Começamos com essa fantasia. Daqui a pouco a gente foi e comprou tal coisa aqui pra pimentar. Daqui a pouco a gente achou melhor a gente ver um filminho pornô. Daqui a pouco o meu marido me propôs pra trazer uma amiga minha pro sexo. Vocês estão entendendo? E isso que eu tô falando não é coisa da minha cabeça. Isso que eu tô falando não é uma coisa, é acaso. Isso que eu tô falando são coisas que acontecem no meio cristão. Que eu atendo. Que eu recebo aqui no meu Instagram. Acontece por quê? Porque deu legalidade para Satanás conduzir a vida sexual desse casal. Não finja que você é ninguém. A palavra de Deus, ela diz assim, que Satanás é o pai da mentira.
Ele é o pai da mentira, a mentira é dele. Quando eu finjo ser outra pessoa, ai, mas isso é uma brincadeirinha. Eu falei pra vocês que ele vai entrando pelas frestas. É só não tem nada a ver. A Kelly tá aqui comigo e a gente sempre fala sobre isso, né? Que ela falava que a avó dela falava que uma das portas do inferno tá escrito nada a ver. E é bem isso. Então não permita que esse tipo de situação entre na sua vida sexual. Usufrua do corpo do seu cônjuge, usufrua do corpo da sua mulher, do seu marido, usufrua, beija, toca, fala palavras de carícias, não fala palavras pervertidas, palavras sujas, palavrão, não usa isso. Tudo isso é legalidade. E o Senhor, Ele vai restaurar a sua vida sexual e vai melhorar se aquilo já era bom. E eu louvo a Deus por isso. Porque em alguns lugares eu vou palestrar e tem casais que falam assim pra mim, Fabi, a gente fazia tal coisa e a gente parou de fazer depois da sua palestra porque a gente entendeu que Satanás é que estava atuando no nosso meio. Então ontem a Dani falou assim que ela e o Rodrigo, às vezes eles oram antes de uma intimidade. Tem pessoas que podem achar assim, nossa, mas como assim ora? Por quê? Tá colocando o sexo como sujo e a oração como santa. Mas o sexo é para ser limpo, é para ser bênção, é para ser santo, assim como a oração. Então, não deu tempo, a gente beijou. Não tô falando para você que em toda relação sexual você vai orar, não tô falando nada disso. Mas tô falando para vocês entenderem a santidade do sexo. Às vezes, mulher, você não tá com vontade pro sexo. Não tô, meu marido tá me procurando vários dias, não tô com vontade. Você vai ajoelhar na sua cama e vai falar, Senhor, renova as minhas forças. Me dê vontade de ir pro sexo com meu marido. Não porque o meu marido merece mais que eu, não porque eu tenho que suprir a necessidade dele. Não é por isso, eu não ensino isso na minha página. Mas porque o sexo é prazeroso pra mim também, conecta nós dois como uma só carne. Amém, queridos? E a hora já passou. Tô até aliviada de entregar isso pra vocês. Obrigada por todos vocês que estão aqui, aqueles que entraram depois. A live vai ficar salva, assim como todas as outras está salva lá na minha página. Depois vocês entram lá. Assista, gente, compartilha essa live. Compartilha essa live com todo mundo que você conhece. Compartilha, fala, tira uma hora do seu dia para assistir essa live. Tira uma hora do seu dia. Assista essa live. Se tiver alguém que seja aí noivinho, manda também para noivinho. Já para poder aprender antes certo. Em nome de Jesus. Passou rápido, né? Nossa, hoje foi muito rápido mesmo. Até me surpreendi, já são 8 horas. Mas louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós aprendemos através de Gênesis 19, da passagem de Ló e as filhas de Ló, que não tiveram paciência de esperar no Senhor, né? E formou um povo que era contra o povo hebreu. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Então que nós não venhamos ter gerações dentro na nossa casa de moabitas e amonitas. Que a gente venha ter uma geração abençoada que entende o sexo santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por vocês estarem aqui. Deixa um comentário depois para mim lá na live. Salva todos vocês, por favor. Que a live sobe. Começa a mandar para mais gente. Tá bom? Muito obrigada pela vida de vocês. Muito obrigada por todos estarem aqui. Muito obrigada pelas pessoas que me ajudaram, a Kelly, obrigada a Minga, obrigada a Dani, o Rodrigo, obrigada a pastora Michele por estarem comigo nesse momento de guerra, estiverem em consagração comigo e ensinando também. E a gente vai continuar o nosso trabalho, tá? Acaba a consagração, mas o Senhor vai dar outras oportunidades. Eu vou orar aqui pra gente poder finalizar, tá? E eu tô muito feliz mesmo desse momento. O Senhor fez grandes coisas aqui no nosso meio e ainda vai continuar fazendo. E eu tenho certeza que eu vou receber muito testemunho ainda em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar por cada família, Senhor, que esteve comigo, Senhor, nesses 5 dias, Pai, eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que passou por aqui, por cada pessoa, Senhor, que se dispôs a aprender, Senhor, colocou numa posição, Senhor, que queria mudança, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu louvo a Deus, Senhor, pela vida da Kelly, Senhor, pela vida da Dani e do Rodrigo, obrigada, Senhor, pela vida da pastora Michele, obrigada por essas pessoas que também são instrumentos do Senhor para fazer a diferença nessa terra, obrigada, Senhor, por confiar a mim,
Senhor, esse tema, Senhor, eu mesmo não sendo merecedora, eu mesmo, Senhor, muitas vezes errando, Senhor, o Senhor viu graça, Pai Santo, em falar através dos meus lábios. Então eu louvo ao Senhor, Pai, por essa oportunidade. Obrigada por cada lar, Senhor, que nessa manhã nós entramos em guerra, Pai. Nós entramos em guerra, Senhor. O inimigo não vai ter força, Senhor, contra essas famílias. Não vai destruir mais esses lares, Senhor, porque o Senhor abre o nosso entendimento nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada casa, Pai, que estão ao vivo comigo, que vai assistir depois, já abençoa e que todo mal saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai Santo, abençoe cada família, cada lar, em nome de Jesus. Amém, amados? O Senhor abençoe vocês, viu? Um beijo.